ali as aulas falando sobre intervalos, né? Na música, o que quer dizer intervalo? Quem sabe? Intervalo na música. Tirar a máscara, só está de enfeite a máscara. Intervalo na música. Olha, você leu isso onde? No Google? Tô brincando. Doutor Google. Então, por exemplo, nós temos 12 notas, né? Tem mais notas, na verdade, mas vamos falar das 12 notas cromáticas, com tudo, né? Sustenido e cromático. Então, ó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá. Do Mi vai direto para o Fá. Por quê? Porque o Mi sustenido seria o próprio Fá. Aí depois, Fá sustenido, continuando, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó de novo. Beleza? Então, por exemplo, cada vez que eu ando de uma nota para outra, eu ando quantos tons? Meio tom. Nossa, você tá fera, hein? Então, daqui para cá é meio tom. Se eu fazer do Dó para o Ré, na verdade, vai dar um tom. Então, para dar meio tom, tem que fazer Dó sustenido. Então, por exemplo, qual que é o intervalo de Dó para o Mi? Vamos lá. Meio, 1,5, 2 tons. Então, a distância de uma nota para outra chama-se intervalo. A pergunta dela foi engraçada. Essa brega-jag, esse brega-jag está na onde? É teoria também? Faz parte da teoria. Você quis dizer... isso aí, na verdade, é o seguinte. A teoria, Manuela, a teoria é para todo mundo, todos os instrumentos. Então, independente de quem canta ou toca, sempre vai usar. Por quê? Porque todos os instrumentos estão condicionados à regra teórica. A bateria, lógico, é um instrumento diferente, né? Mais percussivo. Mas os instrumentos tocados... a bateria é mais rítmica, né? Trabalha com mais ritmo. Então, por exemplo, se eu falar para você de Dó para Ré, dá quantos tons? Um tom. De Dó para Ré sustenido, dá quantos tons? De Dó para Fá, dá quantos tons? André chegou. De Dó para Fá sustenido? 3 tons. O 3 tons é uma coisa muito interessante, porque teve uma época que pessoas foram jogadas na fogueira por causa desses 3 tons. Sabia disso ou não? Por quê? Ó, essas 2 notas aqui jogou muita gente na fogueira. Eram queimadas como bruxas, as mulheres, né? Os homens também. Bruxos e bruxas. Por quê? Porque esse som chamado de trítono, que é 3 tons, trítono. Não é tridente, não, tá? Trítono. Então, o que é trítono? É a distância de 3 tons. Então, ó, de Dó para Mi dá quantos? Não, de Dó para Ré dá quantos? 1. Eu não falei do sustenido. Dó para Ré dá? 1. De Ré para Mi dá? 1. De Mi para Fá sustenido dá? Então, é igual a 3. Então, isso é chamado de trítono. Esse som é um som que hoje em dia se aceita muito bem. Mas na época antiga, né? Somente na época do clero e depois disso, né? Muitas pessoas era considerado... era proibido, na verdade. Existia uma proibição. Não podia se tocar músicas que continham 3 tons. Acorde, por exemplo, a distância disso aqui. Porque esse som é aquele som sinistro, né? Presta o violão, por favor. No violão, não sei se vai parecer legal, mas segura para mim o microfone. Pode
vídeo. Aí você vai ganhar o jabá também. É milhões de dólares. Ó, aqui perto, coloca no violão aqui pra. Ó. Esse som, ó. É um som muito terrível, né? Na verdade, hoje tem uma banda que chama Black Sabbath, obrigado. Black Sabbath, que eles fazem uma música que chama Black Sabbath mesmo. Então esse som hoje é tranquilo, porque hoje nós temos uma poluição sonora tão grande, que você nem sabe o que é bom e o que é ruim mais, né? Por causa da poluição sonora. Mas antigamente as pessoas eram mais puras, né? Elas tinham ouvido... Por quê? Você já pensou há 200 anos atrás? Só 200, não precisa ser 500. 200 anos atrás não existia rádio, não existia TV, não existia internet, né? Internet há 10, 20 anos atrás já não existia aqui no Brasil, né? 20 anos atrás já não tinha internet no Brasil. Quem nasceu depois de 2000? Então vocês são sortudos, né? Já nasceu com a tecnologia na ponta. Vocês nasceram pelo fax, né? Nasceram por fax. Ou foi baixado pelo Wi-Fi do Wi-Fi 300 mega. Então, atualmente, né, tá assim, as crianças já nascem falando e sorrindo, andando, né? Antigamente a criança demorava 7 dias para abrir o olho, né? Demorava para tirar a remela do olho. Hoje já nasce com o olho sem remela. Então, o trítono é um som, por exemplo, você imagina 200 anos atrás, que eu estava falando para vocês. Se você só podia ouvir música quando via algum músico de verdade, pessoalmente. Então, qualquer pessoa que ouvisse música naquela época, era um privilégio. Os músicos eram muito bem queridos, bem quistos, né, naquela época. Bem quistos. Por quê? Porque os músicos eram raros, né? E os músicos bons tocavam para os reis, tocavam para as catedrais, sempre para os projetos. Na verdade, ser músico há 200 anos atrás era melhor do que ser músico hoje. Porque era um privilégio de poucos. Só que era também complicado, não era qualquer um que era músico naquela época. Por quê? Os músicos bons mesmo antigamente que fizeram história, eles liam partitura, né? Eles tocavam muito bem, eram músicos de verdade. E o som que eles estavam acostumados a ouvir não tinha esse som do trítono, por exemplo. Quando tinha, era tenebroso, né? O Paganini mesmo foi considerado o violinista do diabo, Paganini. Porque ele tocava absurdo, né? E às vezes ele usava o trítono. Então, inclusive algumas pessoas falam que ele fez pacto, né? Porque ele tocava tão bem e nunca tinha estudado. Ele era um cara nato, né? Ele lia também, parece que ele estudou partitura, tudo, mas ele era um cara que tocava absurdamente bem para a época dele. Aliás, até para hoje, né? Hoje, se você vê um Paganini por aí, você vai falar, nossa, cara... O Paganini estava à frente da época dele. Ele era um violinista, né, que tocava violino, e também tocava, parece que ele fez peças para violão também, música clássica. Tem um filme, inclusive, que chama, acho que é o Violinista do Diabo, uma coisa assim, Paganini. Ele foi um mestre, ele tocava tanto na igreja como fora, mas ele era absurdo. Só que ele era muito irreverente, né? Ele era muito louco. Parece que ele morreu novo, se eu não me engano, não lembro. Tem que ler um pouco da história lá. Mas esse som é um som chamado de trítono por causa que tem 3 tons. Então o que nós estamos estudando hoje, nada mais eu não coloquei o assunto, o tema, mas é intervalo. Não escrevi aqui, né? Então, na música, diferente do intervalo do almoço, na empresa, quem trabalha em alguma empresa aí, né? Tem intervalo do almoço. Na música tem intervalo das notas. Então, intervalo. Intervalo é a base de tudo na música, de tudo.
assim, a parte harmônica. Né? Na parte rítmica é outra figura, é figuras rítmicas. Intervalo é a base de tudo. Por quê? Porque através do intervalo você forma qualquer acorde, qualquer escala, qualquer coisa. Então tudo é baseado no intervalo. Por exemplo, você quer formar um acorde maior. Como é que é formado um acorde maior? Pela tônica, por exemplo. Tônica, terça e quinta, certo? Esse é o acorde maior. Isso é um acorde maior. O acorde maior ele tem a terça maior. O que determina um acorde maior é a terça. Então, da tônica para a terça, se você olhar, por exemplo, dó para mi, a terça de dó é mi, né? Por que a terceira de dó é mi? Se você contar, ó, dó, ré, mi. De dó para mi dá quantos tons? Tem certeza? Dois tons. Quem falou 2 acertou. E sol, de mi para sol, dá quantos tons? Não, ó, mi, fá sustenido, também não. Meio, um e meio. Quem falou e meio? Não é e meio não, tá? É e meio. Um e meio, não é e meio. Brincadeira. Ó, então 2 tons e 1 tom e meio. Então aqui é intervalo. Então a regra do intervalo é para tudo. Então, se você estudar intervalo, você aprende a formar qualquer acorde, qualquer escala, tudo que você quiser na música é baseado em intervalo. Então, a chave para você tocar legal é estudar isso aqui. Não para tocar legal, mas para entender o que toca. Porque tem gente que toca legal e não entende nada. Isso, é isso aí, tônica, terça e quinta. Que é isso aí que você está falando no teclado, né? 3 teclas, 2 teclas. Então, tônica, terça e quinta. Se eu pegar essa terça aqui, ó, que está no meio aqui, e tirar voltar ela meio tom aqui, ó. Terça bemol, vai ficar um mi bemol aqui. O que acontece? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vocês sabem. O que determina um acorde maior ou menor é a terça, certo? Então, se a terça é maior, voltar, ela fica terça menor. Então, aqui vira uma terça menor. Então, o acorde vai virar um acorde menor. O que vai acontecer? Daqui para cá vai dar 1 e meio. Não é isso? Porque eu diminuí lá, era 2, eu diminuí. E aqui vai acontecer o quê? 2. Você mudou só a nota do meio, já mudou tudo. Então, o acorde maior, ele tem 2 tons e 1 tom e meio. O menor é o inverso, 1 tom e meio e 2 tons. Então, daqui para cá dá 1 tom e meio. Dó para mi bemol. Então, o intervalo é a base de tudo. Vamos lá, ainda tem 12 minutos para falar. E já acabou meu assunto. 12 minutos para falar, eu não consigo falar nem 5 direito, já canso. Vamos lá, gente. Então, por exemplo, vamos achar o trítono. Qual que é o trítono de sol? Aliás, o trítono não, é 3 tons a partir de sol, né, que vai dar trítono. 3 tons a partir de sol. O primeiro, tem certeza? Tem certeza? Não. Ó, vamos fazer o cálculo. Ó. Sol sustenido, meio tom. Lá deu 1 tom. Lá sustenido, 1 tom e meio. Trítono é 3 tons. Si, 2 tons. Dó, 2 tons e meio. Dó sustenido. Esse é o trítono. Dó sustenido. Ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Então, trítono quer dizer 3 tons de distância. Na harmonia, tons. Na harmonia, nos acordes com sétima, todos os acordes com sétima, eles vão ter o trítono entre a terça e a sétima.
Então, por exemplo, quando você faz um Sol com sétima, isso aqui, ó, Sol, Si, Ré, Fá. Se você pegar essa tétrade aqui, que é o Sol com sétima, chama Sol com sétima, acorde com sétima. Todo acorde com sétima tem um trítono dentro dele. Onde que está o trítono dentro do acorde do Sol com sétima? Está entre o Sol e o Ré ou entre o Si e o Fá? Por que o Si e o Fá? Ah, você é esperto, hein? Isso mesmo. Terceira e sétima. E essa é a quinta. E essa é a tônica. A tônica também é chamada de fundamental, tá bom? Fundamental. Escrevo de lado porque é ruim de baixar para escrever. Ó. Então, aqui está o trítono. Por quê? Se você pegar de Si para Fá, vai dar 3 tons. Se você pegar de Sol para Ré, não dá 3 tons. Dá 2 tons e meios. Daqui para cá. Mas aqui dá 3. Ó. Si, Dó, meio tom. Dó sustenido, 1 tom. Ré, 1 tom e meio. Ré sustenido, 2 tons. Mi, 2 tons e meio. Fá, 3 tons. Então, de Si para... Contei de Si para Fá. 3 tons. Então, aqui está o trítono. Chama trítono. Trítono. Ou, na antiga Idade Média, vamos falar assim, ó. Antes não. Idade... Depois de 1000 e bolinha aí, ó. Chamado... Como é que escreve? Pode apagar? Vai estar tudo lá na... Chamado de Diabo em Música, o trítono. A gente tem que falar de Jesus aqui na igreja, mas a aula da música não teve jeito. O trítono também era considerado, na época da perseguição, principalmente das pessoas lá que eram queimadas, né? Muitos, de diabo dentro da música. Eu vou falar em música, só que eu não sei como é que escreve em. Ou em, né? Sei lá. Era assim. Por quê? Porque esse som é muito tenebroso, né? Para a época. Hoje em dia as pessoas ouvem qualquer coisa, né? Então as pessoas nem percebem como toca o trítono. Mas o trítono hoje em dia é aceitável. O blues. Então esse som não era legal. Isso chama-se intervalo de 3 tons. Que é da terça para a sétima. Tem alguma pergunta que você quer fazer sobre intervalos? Hoje é a aula de intervalos. Então, intervalo é isso. Agora a gente vai dar um intervalo, então. Para começar a próxima aula, beleza? Alguma dúvida? Não? Antes de terminar esse intervalo, ó, aproveitar. Qual que é a distância de Ré para Lá? Pode contar o sustenido também. De Mi para Fá não tem. Quem falou 3? Você contou? De Ré para Lá? Não é. Vamos lá. Quase. Está perto. De Ré para Lá. Quase. Não. Está entre 3 e 4. Entre 3 e... Ó, já dei a resposta. 3,5. 3,5. Entre 3 e 4, 3,5. Meu Deus, mas você chuta pra caramba. Você tem que parar de chutar. Desse jeito vocês não vão aprender nunca, né? Vocês têm que raciocinar, ó. Tem que responder pensando. Ré pra lá. Ó, Ré sustenido meio. Mi, 1. Fá, 1,5. Fá sustenido, 2. Sol, 2,5. Sol sustenido, 3. Lá, 3,5. De Ré para Lá. Depois que você chutou quase todos os números. Ela chutou todos os números que era possível, né? Daí eu tenho como.
De 1 a 10, você chutou os 10, aí você... Uma hora certa, né? Chutou na trave, gol. Mas demora. Então, beleza. Fechou. O cameraman aqui vai fechar. Um abraço, se inscreva no canal, like.